Iniciados da Chama. Por Manly P. Hall, lido por Adam Hanin, originalmente publicado em 1922 pela The Philosophical Research Society. Estarei lendo a terceira edição atualizada, lançada em 1934. Como isenção de responsabilidade geral. Os pontos de vista e opiniões expressos neste livro pertencem ao autor e nem sempre podem refletir os da Master Key Society ou de suas afiliadas. Esta gravação é uma produção da Master Key Society para fins de pesquisa, estudo e discussão. Prefácio. Os Iniciados da Chama foi meu primeiro esforço literário e é realmente gratificante que, ao longo dos anos em que esteve esgotado, uma demanda suficiente para justificar sua republicação tenha persistido. É, portanto, novamente apresentado ao público inteiramente reilustrado e com considerável revisão editorial. 12 anos se passaram desde a primeira publicação deste pequeno trabalho sobre simbolismo místico. Durante esse ínterim, ampliei consideravelmente o escopo de minhas pesquisas no assunto de que trata o trabalho. No entanto, ao revisar o livro hoje, não me sinto motivado a fazer qualquer mudança nos pontos de vista básicos estabelecidos. Os Iniciados da Chama é um pequeno ensaio sobre o mistério do fogo. Para todos os povos antigos, o fogo era um símbolo do divino que habita nas partes mais íntimas de todas as coisas. Robert Flood, um místico Rosa-Cruz, escrevendo no século XVII, declarou que o fogo dos filósofos estava dividido em 3 partes. Primeiro, um fogo visível que é a fonte de luz e calor físicos. Segundo, um fogo invisível ou astral, que ilumina e aquece a alma. Terceiro, um fogo espiritual ou divino que no universo é conhecido como Deus e no homem como Espírito. Os iniciados que prestaram juramento na presença da chama renunciaram às preocupações menores da vida comum e, livres dos apegos desta esfera material, essas almas purificadas tornaram-se guardiãs daquela chama simbólica de sabedoria que é a verdadeira luz do mundo. Esta luz é uma manifestação da vida universal. Aquele agente ativo cujos impulsos são a causa de todos os fenômenos siderais, onde na antiguidade esta chama de luz, este fogo espiritual, era objeto de uma adoração universal e era adorado como a própria presença do próprio Deus. Agora está enterrado sob as ruínas do templo caído do homem, obscurecido pelos interesses primordiais da carne. Ele emite apenas o mais tênue brilho nesta era não filosófica. Manly Hall. Os iniciados da chama poucos percebem que no estágio atual da civilização existem almas iluminadas que caminham pela terra, como os sacerdotes dos antigos templos, vigiando e guardando os fogos sagrados que ardem no altar da humanidade. Eles são os purificados que renunciaram à vida desta esfera para guardar e proteger a chama, aquele princípio espiritual no homem agora escondido sob as ruínas de seu templo caído. Os mistérios da antiguidade aparentemente pereceram. A fé, porém, da Idade de Ouro, a primeira religião do homem, nunca pode morrer totalmente. Ao pensarmos nas nações que se foram
na Grécia e em Roma, e na grandeza que era o Egito. Suspiramos ao relembrarmos a história de sua queda e observamos as nações de hoje, imaginando qual será o próximo a desenhar seu sudário sobre si mesmo e se juntar a esse grande arquivo fantasmagórico de pessoas que estão mortas. Mas em todos os lugares, mesmo na ascensão e queda das nações, vemos através da névoa da materialidade a figura da justiça. Em todos os lugares vemos o princípio do cumprimento. O altar do Eterno é erguido no meio do mundo. Uma grande mão se estende do invisível e regula os assuntos do homem. Ela se estende daquela grande chama espiritual que nutre todas as coisas criadas. O fogo que nunca morre que arde no altar sagrado do cosmos. Aquele grande fogo que é o Espírito de Deus. Se nos voltarmos novamente para as raças agora mortas, descobriremos a causa de sua destruição. A luz havia apagado. Quando a chama dentro do corpo é retirada, o corpo morre. Quando a luz foi retirada do altar, o templo não mais era a morada de um Deus vivo. Degeneração, luxúria e ganância, ódios e medos penetraram nas almas da Grécia e Roma antigas. E a magia negra ofuscou o Egito. A luz sobre o altar ficou cada vez mais fraca. Os sacerdotes perderam a palavra. O nome da chama. Aos poucos, a chama se apagou e, à medida que a última faísca esfriou, uma nação outrora poderosa foi extinta, enterrada, sob as cinzas mortas de seu próprio fogo espiritual. Mas a chama não morreu. Como o Espírito, do qual é a essência, não pode morrer porque é vida. E a vida não pode deixar de existir. Em algum deserto de terra ou mar ela descansou mais uma vez. E lá novamente, surgiu uma nação poderosa em torno daquela chama. Assim, a história continua através dos tempos. Enquanto as pessoas forem fiéis à chama, ela permanece. Mas quando deixam de alimentá-la com suas vidas, ela passa para outras terras e outros mundos. Os adoradores desta chama são agora chamados de pagãos. Mal percebemos que nós mesmos somos pagãos até sermos batizados pelo Espírito Santo, que é fogo. Pois o fogo é luz e os filhos da chama são filhos da luz. Assim como Deus é luz. Há aqueles que durante séculos trabalharam com o homem para ajudá-lo a acender dentro de si essa centelha que é seu direito divino de nascença. Estes são aqueles que por suas vidas de alto sacrifício e serviço despertaram e cuidaram deste fogo, que através de eras de estudo aprenderam o mistério que ele contém. E a quem agora chamamos de os iniciados da chama, trabalharam com a humanidade para ajudá-la a descobrir a luz dentro de si mesma e nas páginas da história eles deixaram seu selo, o selo do fogo. Honrados e não celebrados, eles trabalharam com a humanidade e agora as histórias de suas vidas são usadas como contos de fadas para divertir as crianças. Chegará o momento, porém, em que o mundo conhecerá o trabalho que eles fizeram e perceberá que nossa civilização atual foi erguida sobre os ombros dos poderosos semideuses do passado. Como Fausto, somos, com toda a nossa sabedoria, tolos não mais sábios do que antes, porque rejeitamos as verdades que eles ensinaram.
e a evidência de suas experiências. Honremos esses filhos da chama, não com palavras, mas vivendo para que seu sacrifício não seja em vão. Eles nos mostraram o caminho, conduziram o homem ao portal do desconhecido e então, em suas vestes de glória, passaram para trás do véu. Suas vidas eram a chave para sua sabedoria, como sempre deveriam ser. Embora há muito tempo eles tenham passado além, eles ainda vivem na história. Faróis no caminho do progresso humano. Observemos esses poderosos enquanto eles passam silenciosamente. Primeiro, Orfeu tocando na lira de 7 cordas. De seu próprio ser a música das esferas. Depois Hermes, o 3 vezes maior, com sua tábua de esmeralda da revelação divina. Através das sombras do passado, vemos vagamente Krishna, o iluminado, que no campo de batalha da vida ensinou ao homem os mistérios de sua própria alma. Em seguida, vemos o sublime Buda, seu manto amarelo nem de longe tão glorioso quanto o coração que cobre. E nosso querido Mestre, o homem Jesus, com sua cabeça cercada por um halo de chama dourada e sua testa serena com a calma da maestria. Então Maomé, Zoroastro, Confúcio, Odin, Moisés e outros não menos dignos passam diante do olhar interior do estudante. Eles eram os filhos da chama. Da chama, eles vieram e para a chama eles retornaram. Eles acenam para nós, convidando-nos a nos juntar a eles, no serviço da chama que eles amam. Eles não tinham credo ou clã. Eles serviram apenas ao grande ideal. Eles vieram de uma fonte comum, para um lugar comum. Eles retornaram. Nenhuma superioridade era deles, mas de mãos dadas eles trabalharam pela humanidade. Cada um ama o outro, pois o poder que os tornou mestres também lhes mostrou a irmandade de toda a vida. Nas páginas a seguir, tentaremos mostrar esse grande fio, o fio espiritual do fogo vivo, que entra e sai por todas as religiões e as une com ideais e necessidades mútuas. Na história do Santo Graal e nas lendas do Rei Arthur encontramos aquele fio enrolado na mesa do rei e no templo do Monte Salvarte. Este mesmo fio de fogo que passa pelas rosas dos Rosacruzes está entrelaçado nas pétalas do lótus e nos pilares do templo de Luxor. Há apenas uma religião em todo o mundo e essa é a adoração a Deus, a chama espiritual do universo. Sob muitos nomes, ele é conhecido em todas as terras, mas seja como Ishwar, ou Amon, ou Deus, ele é sempre o mesmo, o Criador do universo, e o fogo é seu símbolo universal. Somos os filhos de Deus nascidos na chama, lançados como faíscas das rodas do infinito. Em torno desta chama construímos formas que ocultaram nossa luz. Mas como estudantes estamos aumentando essa luz pelo amor e pelo serviço, até que ela novamente nos proclame filhos do Eterno. Dentro de nós arde aquela chama e diante de seu altar o homem inferior deve se curvar. Um servo fiel do superior. Quando o homem serve a chama, ele cresce, e a luz também cresce. Até que finalmente, ele toma seu lugar com os verdadeiros iniciados do universo. Aqueles que deram tudo ao infinito em nome da chama interior. Busquemos, portanto, esta chama e também
A sirvamos, percebendo que ela está em todas as coisas criadas, que todos são um porque todos são partes daquela chama eterna, o fogo do Espírito, a vida e o poder do universo. Sobre o altar desta chama, o escritor oferece este livro e o dedica àquele fogo que resplandece de Deus e que está agora escondido dentro de cada ser vivo. Prefácio. A maior das escolas mistéricas. O mundo é a sala de aula de Deus. Estar na escola não nos faz aprender, mas dentro dela está a oportunidade para todo aprendizado. Esta escola tem suas notas e suas aulas, suas ciências e suas artes. E a admissão nela é um direito inato do homem. Seus graduados são seus professores e seus alunos são todos coisas criadas. Seus exemplos são encontrados na natureza e suas regras são as leis de Deus. Aqueles que desejam ser matriculados nas faculdades e universidades superiores devem primeiro, dia após dia e ano após ano, trabalhar na escola comum da vida e apresentar aos seus novos professores os diplomas que obtiveram. Sobre este diploma está escrito o nome que ninguém poderá ler, exceto aqueles que o receberam. As horas podem parecer longas e os professores cruéis, mas cada um de nós deve caminhar no Pai e os únicos qualificados para prosseguir são aqueles que passaram pelo portal da experiência, a grande escola de Deus para o homem. O fogo no altar. Já em nossa história, descobrimos que o fogo desempenhou o papel mais importante nos cerimoniais religiosos da raça humana. Em praticamente todas as religiões encontramos os fogos sagrados do altar, que eram guardados pelos sacerdotes e vestais com mais cuidado do que suas próprias vidas. Na Bíblia encontramos muitas referências feitas aos fogos sagrados usados como uma forma de devoção pelos antigos israelitas. O altar das ofertas queimadas é tão antigo quanto a raça humana e data da época em que o homem primordial, erguendo-se das brumas da antiga Lemúria, viu pela primeira vez o Sol, o grande espírito do fogo do universo. Entre os seguidores de Zoroastro, iniciado persa, o fogo tem sido usado há séculos em homenagem ao grande deus do fogo, Hormuz, que dizem ter criado o universo. Existem duas partes, ou divisões, da humanidade, cuja história está intimamente relacionada com a dos ensinamentos de sabedoria. Eles incorporam as doutrinas do fogo e da água, os dois opostos da natureza. Aqueles que seguem o caminho da fé, ou do coração, usam água e são conhecidos como os filhos de Sete, enquanto aqueles que seguem o caminho da mente e ação são os filhos de Caim, que era filho de Samael, o espírito de fogo. Hoje encontramos este último entre os alquimistas, os filósofos herméticos, os Rosacruzes e os maçons. É bom entender que nós mesmos somos o altar cúbico sobre o qual e no qual queima o fogo do altar. Por muitos séculos, o iniciado do fogo tem nutrido e guardado a chama espiritual dentro de si. Enquanto dia e noite os antigos sacerdotes cuidavam do fogo do altar do templo de Vesta. Saiba que a chama que arde dentro de você e ilumina seu caminho é a lâmpada sempre acesa dos antigos. Assim como suas lâmpadas foram alimentadas pelo mais puro óleo, sua chama espiritual deve ser alimentada
por uma vida de pureza e altruísmo. A lâmpada sempre acesa do alquimista, que ardeu por milhares de anos sem combustível nas catacumbas de Roma, é apenas um símbolo desse mesmo fogo espiritual dentro de si que foi carregado pelo iniciado em sua peregrinação. Representa a coluna vertebral do homem, no topo da qual treme luz, uma pequena chama azul e vermelha. Assim como a lâmpada dos antigos era alimentada e mantida acesa pelo mais puro azeite de oliva, o homem está transmutando dentro de si mesmo e limpando na pia da purificação as essências vitais, que, quando voltadas para cima, fornecem combustível para a lâmpada sempre acesa dentro de você. Ele mesmo. Sobre os altares dos antigos eram oferecidos sacrifícios aos seus deuses. O antigo hierofante oferecia sacrifícios de especiarias e incenso. O irmão maçônico de hoje ainda tem entre seus símbolos o incensário ou incensário. Mas poucos dos irmãos se reconhecem neste símbolo. Sob símbolos como este, os antigos expunham o desenvolvimento do indivíduo, assim como a pequena faísca que queima entre os cubos de incenso consome tudo lentamente. A chama espiritual dentro do homem está lentamente queimando e transmutando os metais básicos e as propriedades dentro de si mesmo, oferecendo a essência disso como a fumaça sobre o altar da divindade. Disse que o rei Salomão, quando completou seu templo, ofereceu touros como sacrifício ao Senhor, queimando-os no altar do templo. Aqueles que acreditam em uma vida inofensiva se perguntam por que tantas referências são feitas na Bíblia ao sacrifício de animais. O aluno perceberá que os sacrifícios de animais mencionados são aqueles do zodíaco celestial e que quando o carneiro ou o touro era oferecido no altar, representava as qualidades do homem que vem de Áries. Ó, carneiro celestial e touro. O carneiro celestial, touro. Em outras palavras, o iniciado, passando por seus testes e purificação, está oferecendo no altar de seu próprio ser superior os instintos e desejos animais inferiores dentro de si. Entre os irmãos maçônicos encontramos também o que é chamado de símbolo da mortalidade. Consiste em uma pá, um caixão e uma sepultura aberta, enquanto sobre o caixão foi colocado um ramo de acácia ou sempre viva. Na imagem vemos a pá do coveiro, que, há séculos é considerada o símbolo da morte. Vamos pegar a pá que agora cava nossas sepulturas, através das paixões e emoções da vida e usá-la para desenterrar a sala secreta muito abaixo do lixo do templo caído da alma humana. No livro de Tote, aquele estranho documento, que chegou ao homem em seu atual estágio de evolução como um baralho de cartas comuns, encontramos um simbolismo maravilhoso de todos os naipes de cartas. O de espadas é o único em que todas as cartas da corte estão voltadas para longe do pipe. Em todos os outros reis e rainhas, os rostos estão olhando para o pequeno marcador no canto da carta. Mas no naipe de espadas eles desviam o olhar dele. Disse que a pá foi tirada da bolota. Mas o estudante de ocultismo tem uma ideia diferente. Ele vê na pá, que há séculos é o símbolo da morte, uma certa parte de sua própria anatomia.
Se você voltar novamente para a imagem da espada, notará, se você já estudou anatomia, que a pá do coveiro é a coluna vertebral e a peça em forma de pá usada no baralho de cartas é nada mais nada menos que o osso sacro. Este osso forma a base da coluna vertebral. E também é a ponta da lança da paixão. Através dele e dos forames que o perfuram passam as raízes do nervo espinhal, que são de fato as raízes da árvore da vida. Este é o centro através do qual são nutridas e alimentadas as vértebras inferiores da coluna vertebral. Os ossos sacrais e coxígeos que cavam as sepulturas para todas as coisas criadas. Este ponto foi lindamente simbolizado pela pá do coveiro, que tem sido usada pelos irmãos de muitas organizações místicas. As correntes e forças que trabalham através desses nervos espinhais inferiores devem ser transmutadas e elevadas para alimentar o fogo do altar na extremidade positiva ou superior da coluna. A concentração do pensamento ou da emoção nas coisas superiores ou inferiores, conforme o caso, determina onde essa energia vital será gasta. Se as emoções inferiores predominarem, a chama sobre o altar queimará lentamente e se apagará, porque as forças que a alimentam foram concentradas nos centros inferiores. Mas quando o altruísmo predomina, as forças inferiores são elevadas e passam pela purificação que torna possível seu uso como combustível para a lâmpada sempre acesa. Assim, vemos porque foi um grande pecado deixar a lâmpada se apagar, pois a coluna de chama, purificada e preparada segundo as instruções do Altíssimo, que pairava sobre o tabernáculo, é a chama espiritual que, pairando acima do homem, ilumina seu caminho onde quer que ele vá. Esta é a luz que se apagou. É a vela que está escondida debaixo do alqueire. Esta é a verdadeira luz que dissipa para sempre a escuridão da ignorância e da incerteza. Deixe a luz brilhar através de um corpo purificado e uma mente equilibrada. Pois esta luz é a vida de nosso irmão, o Sol do nosso sistema solar, que é o Sol espiritual por trás do globo físico. É uma dessas chamas. Seu início não foi maior do que o da chama na alma humana, mas através do poder de atração e da transmutação de suas energias cada vez maiores ela atingiu suas proporções atuais. Esta chama no homem é a luz que brilha nas trevas. Ilumina seu caminho como nenhuma luz exterior poderia fazer. Essa radiação de si mesmo traz à vista, uma por uma, as coisas ocultas do cosmos. E sua ignorância é dissipada na proporção exata em que sua luz é espalhada. Pois a escuridão do desconhecido só pode ser deslocada pela luz. E quanto maior a luz, quanto mais para trás a escuridão for conduzida. Esta chama é a lâmpada do filósofo, que ele carrega pelas passagens escuras da vida e sob cuja luz ele caminha entre as pedras e ao longo da beira do estreito penhasco sem medo. Mas embora ele ganhe todas as outras coisas e não tenha essa luz dentro de si, ele não pode saber para onde vai. Não pode observar seus passos e não pode dissipar sua ignorância com a luz da verdade. Portanto, que cada homem cuide do fogo que arde em seu altar, que ele faça esse altar seu corpo,
tão bonito e harmonioso quanto possível. E que ele também ofereça sobre esse altar o incenso e a mirra, seus pensamentos e suas ações. Assim como, no tabernáculo ele oferece tudo sobre o altar da divindade. Então deixe-o, dia após dia, através do domínio das emoções inferiores dentro de si, dissipar os símbolos da mortalidade, o caixão e a sepultura aberta. Deixe-o perceber que, não importa quão cristalizada ou morta sua vida possa ser, o fato de ele existir prova que o ramo de acácia, a promessa de vida e imortalidade, está presente em algum lugar dentro dele. Que mesmo que a chama da vida possa parecer fraca ou fria, se ele fornecer o combustível por meio de suas ações diárias, ele acenderá dentro de si, mais uma vez a chama do altar. E isso, brilhando, ajudará seu irmão também a acender uma chama e torná-la um sacrifício vivo ao Deus vivo. A cidade sagrada de Shambhala em cada mitologia e religião lendária do mundo. Há um local que é sagrado acima de todos os outros para o grande ideal daquela religião. Para os nórdicos, era Valhalla, a cidade dos mortos, construída com lanças de heróis, onde a festa e a guerra estavam na ordem do dia. Aqui os heróis lutaram o dia todo e se divertiram à noite. Todos os dias eles matavam o javali e festejavam com ele, e no dia seguinte ele voltava à vida. Nas terras do norte, eles nos dizem que Valhalla estava no alto das montanhas e conectado à terra abaixo por Bifrost, a ponte do arco-íris. Os deuses passaram para cima e para baixo nesta ponte. E Odin, o pai de todos, desceu de Asgard, a cidade dos deuses, para trabalhar com a humanidade. Entre os gregos, o Monte Olimpo era considerado sagrado. E disse que aqui os deuses viviam no alto, no topo de uma montanha. Disse que os cavaleiros do Santo Graal tiveram seu castelo entre os penhascos e picos do Monte Salvarte, no norte da Espanha. Em todas as religiões do mundo existe um lugar sagrado. Ó, Mero Oriental, o Monte Moriá e o Monte Sinai, nos quais as tábuas da lei foram dadas ao homem. São todos símbolos de um ideal universal. Como cada uma dessas religiões reivindicou um castelo e um lar entre as nuvens, também se diz que todas as religiões do mundo têm sua sede em Shambhala, a cidade sagrada no deserto de Gobi, na Mongólia. Ó, lugar alto na montanha polar de o mundo. Entre os povos orientais há lendas maravilhosas desta cidade sagrada, onde se diz que a grande loja branca, ou Irmandade, se reúne para exercer o governo dos assuntos mundiais. Nota do editor, em outros textos. Esta grande Irmandade Branca também pode ser referida como a Grande Irmandade da Luz, o Conselho da Luz, os Mestres da Sabedoria Antiga, ou os Mestres Ascensionados. A crença é que existe uma organização espiritual de mestres ascensionados ou místicos, homens e mulheres de todas culturas, revestidos de luz branca brilhante, que ascenderam da Terra para a imortalidade e ajudam a guiar o desenvolvimento espiritual da humanidade em sua evolução futura. Como os Aesir da Escandinávia eram 12, e o Monte Olimpo tinha 12 divindades.
disse que a Grande Irmandade Branca tem 12 membros que se reúnem em Shambhala para dirigir os assuntos dos homens. Disse que este centro da religião universal desceu sobre a Terra quando a calota polar, que foi a primeira parte da superfície da Terra a se cristalizar, tornou-se sólida o suficiente para sustentar a vida. A ciência agora sabe que a Terra não só tem dois movimentos: o de rotação sobre seu eixo e a revolução em torno do Sol, mas que ela também tem 9 outros movimentos. De acordo com Flammarion, o astrônomo francês, um desses movimentos é o da alternância dos polos. Em outras palavras, algum dia aquela parte da superfície da Terra que agora é o Polo Norte se tornará o Polo Sul. Disse, portanto, que a cidade sagrada deixou sua posição central e, depois de muito vagar, está agora localizada na Mongólia. Aqueles familiarizados com a religião muçulmana verão algo de grande interesse na peregrinação anual a Caaba em Meca, onde milhares de pessoas vão para homenagear a Pedra de Abraão, o grande aerólito sobre o qual Maomé teria apoiado o pé. Velhos e jovens, alguns até carregados, serpenteiam pelas areias do deserto e enfrentam dificuldades incalculáveis, muitos vindo de grandes distâncias, para visitar o lugar que amam e apreciam. Na Índia encontramos muitos lugares sagrados para os quais os peregrinos vão. Assim como os templários em nossa religião cristã foram ao sepulcro de Cristo. Poucos veem nisso algo mais do que um símbolo externo. Mas o místico reconhece a grande verdade esotérica contida nele. A consciência espiritual do homem é um peregrino a caminho de Meca. À medida que essa consciência sobe através dos centros e nervos do corpo, é como o peregrino subindo as alturas do Monte Sinai ou o cavaleiro do Santo Graal retornando ao Monte Salvarte. Quando o fogo espinhal do homem inicia sua jornada ascendente, ele para em muitos santuários e visita muitos lugares sagrados. Pois, como o irmão maçônico e sua escada de Jacó, o caminho que leva ao céu é para cima e para dentro. Ó, fogo espinhal passa pelos centros, ou sementes, de muitos grandes princípios e adora nos santuários de muitas essências divinas dentro de si. No entanto, ele sobe eternamente e finalmente chega ao grande deserto, mas somente depois de dor, sofrimento e longo trabalho é que ele atravessa aquele deserto de areia. Este é o Getsemane do homem superior. Mas, finalmente o peregrino cruza o deserto sagrado e diante dele, no coração do Lótus, ergue-se a cidade dourada, Shambhala. Na extensão do osso entre os olhos, chamado seio frontal, está a sede da divindade intelectual no homem. Ali, em um material gasoso peculiar, flutua, ou melhor, existe, ou é, a essência sutil, que conhecemos como espírito mental. Esta é a cidade perdida no deserto sagrado, conectada ao mundo inferior pela ponte do arco-íris, ou pelo cordão de prata. E é até esse ponto em si mesmo que o aspirante está se esforçando para ascender. Esta é a peregrinação sagrada da alma, na qual o indivíduo, deixando o homem inferior e o mundo abaixo, sobe para o homem superior, ou mundo superior,
o cérebro. Esta é a grande peregrinação a Shambhala. E assim como essa grande cidade é o centro da direção de nossa Terra, a grande cidade correspondente no homem é o centro de seu sistema governamental. Quando qualquer outro princípio governa o homem, ele não está em sintonia com seu próprio eu superior. E é somente quando os deuses, representando este princípio superior, descem pela ponte do arco-íris e trabalham com ele, ensinando-lhe as artes e as ciências, que ele é verdadeiramente recebendo seu direito divino de primogenitura. No Oriente, o discípulo aguarda com ansiedade o momento em que lhe será permitido adorar diante dos portões da cidade sagrada, quando ele verá os iniciados em conclave silencioso ao redor da mesa circular do zodíaco, quando o véu de Ísis for arrancado e a tampa retirada da taça do Graal. Deixe o buscador lembrar que todas essas coisas devem acontecer primeiro dentro de si mesmo antes que ele possa encontrá-las no universo exterior. Os 12 irmãos mais velhos dentro dele devem primeiro ser alcançados e compreendidos antes que os do universo possam ser compreendidos. Se ele quiser encontrar os grandes iniciados externamente, ele deve primeiro encontrá-los internamente. Se ele quiser ver aquela cidade sagrada na flor de lótus, ele deve primeiro abrir esse lótus dentro de si mesmo. O que ele faz pétala por pétala quando purifica e se sintoniza com os princípios superiores internos. O lótus é a coluna vertebral com raízes profundas na materialidade e seu florescimento no cérebro. Somente quando ele envia nutrição e poder para cima esse lótus pode florescer dentro de si e suas muitas pétalas exalam sua fragrância espiritual. Que sua consciência seja elevada para cima através da árvore da vida dentro de você até que no cérebro ela floresça como o lótus, que surge da escuridão do mundo inferior e ergue sua flor para captar os raios do sol. Às vezes, você verá pequenos deuses chineses estranhos, ou budas orientais sentados na flor de um lótus. Na verdade, se você olhar com atenção, descobrirá que quase todos os deuses orientais são representados dessa forma. Isso significa que eles abriram dentro de si aquela consciência espiritual que eles chamam de Kundalini. Os chapeuzinhos usados pelos deuses hindus também são feitos para representar uma flor invertida. E aqui mais uma vez, como a haste de Aarão que brotou, vemos referência feita ao desdobramento da consciência espiritual interior. Quando a flor de lótus atinge a maturidade, ela deixa cair sua semente e dessa semente novas plantas são produzidas. Da mesma forma, dentro da consciência espiritual, quando a planta da alma é concluída, seus princípios são liberados como semente e caem de volta no mar do espírito. Os botões da vara de Aarão são os 7 centros dentro de você, que, quando você desenvolve seus poderes espirituais, brilham como centros de fogo dentro do seu próprio ser. Os antigos usavam flores para simbolizar esses centros espinhais, que quando brilham mostram que o galho morto, cortado da árvore da vida, brotou ou que o discípulo vivificou os vórtices de energia criativa, os chakras ao longo da coluna. No mundo ocidental, o lótus foi alterado para a rosa.
as rosas da Rosa Cruz, as rosas dos graus maçônicos e também as da Ordem da Jarreteira na Inglaterra. Todas representam a mesma coisa: o despertar da consciência espiritual e o desenvolvimento em plena floração das qualidades da alma do homem. Quando o homem abre esse botão dentro de si, ele encontra, como o pólen dourado na flor, esta maravilhosa cidade espiritual, Shambhala, no coração do lótus de 1000 pétalas do cérebro. Quando esta peregrinação do seu fogo espiritual é realizada, o homem é libertado do topo da montanha como na ascensão de Cristo. É então que o homem espiritual, libertado por sua peregrinação da roda da escravidão, se eleva do meio de seus discípulos, às circunvoluções do cérebro, com aquele grande grito do iniciado que por séculos tem soado através das escolas de mistérios quando o adepto purificado avança e sobe para se tornar um pilar no templo de seu Deus. Com esse último grito, o verdadeiro mistério de Shambhala, a cidade sagrada, é compreendido. O novo mestre se junta às fileiras daqueles que, em vestes brancas de pureza, seus próprios corpos-almas, soaram o eterno Toquissem, consumatum est. Está consumado. O mistério do alquimista. Há poucos estudantes de ocultismo hoje que nunca ouviram falar do alquimista. Mas há muito poucos que sabem alguma coisa sobre os homens estranhos que viverão durante a Idade Média e esconderam sob o simbolismo químico a história da alma. Numa época em que expressar um pensamento religioso herético era cortejar a aniquilação na estaca ou na roda, os alquimistas trabalhavam silenciosamente em cavernas e porões subterrâneos para aprender os mistérios da natureza que as opiniões religiosas de sua época lhes negavam o privilégio de explicar. Vamos imaginar o alquimista de antigamente, profundamente envolvido no estudo da tradição natural. Nós o encontramos entre os tubos de ensaio e retortas de seu laboratório oculto. Ao seu redor há enormes tomos e manuscritos de escritores antigos. Ele é um estudioso dos mistérios da natureza e dedicou anos, talvez vidas, ao trabalho que ama. Seu cabelo há muito ficou grisalho com a idade. À luz de sua pequena lâmpada, ele lê lentamente e com dificuldade os estranhos símbolos nas páginas à sua frente. Sua mente está concentrada em uma coisa: a descoberta da pedra filosofal. Com todos os produtos químicos sob seu comando e suas diversas combinações perfeitamente compreendidos, ele está trabalhando com sua fornalha e seus queimadores para fazer dos metais básicos o ouro filosofal. Finalmente, ele encontra a chave e revela ao mundo o segredo do bálsamo de Gileade e da pedra imortal. Sal, enxofre e mercúrio são a resposta para sua busca. Deles ele faz a pedra filosofal. Deles ele extrai o elixir da vida. Com seu poder ele transmuta os metais básicos em ouro. O mundo ri dele, mas ele continua em silêncio. Na verdade, fazendo exatamente as coisas que o mundo acredita serem impossíveis. Depois de muitos anos de trabalho, ele pega sua pequena lâmpada e foge silenciosamente para o grande desconhecido. Ninguém sabe o que ele fez ou as descobertas que fez, mas ele, com sua pequena lâmpada, ainda explora os mistérios do universo.
Assim como o final do século XV o envolveu de mistério, o alvorecer do século XX o está coroando com a glória de sua justa recompensa. Pois o mundo está começando a perceber as verdades que o alquimista conhecia e a se maravilhar com a compreensão que seus anos de trabalho ganhou para ele. O homem tem sido um alquimista desde o momento em que ele se criou pela primeira vez e com seus poderes latentes há muito tempo se declarou humano. As experiências são os produtos químicos da vida, com os quais o filósofo faz experiências. A natureza é o grande livro cujos segredos ele procura compreender através de seu maravilhoso simbolismo. Sua própria chama espiritual é a lâmpada pela qual ele lê e sem a qual as páginas impressas nada significam para ele. Seu próprio corpo é a fornalha, na qual ele prepara a pedra filosofal. Seus sentidos e órgãos são os tubos de ensaio. E o incentivo é a chama do queimador. Sal, enxofre e mercúrio são os produtos químicos de seu ofício. De acordo com os filósofos antigos, o sal era da terra, terroso. O enxofre era um fogo espiritual, enquanto o mercúrio era apenas um mensageiro. Como o Hermes alado dos gregos, cuja cor é roxa, que é a mistura do vermelho e o azul. O azul do espírito e o vermelho do corpo. O místico percebe que ele mesmo é a pedra filosofal, e que essa pedra se torna semelhante ao diamante quando o sal e o enxofre, o espírito e o corpo, são unidos por meio do mercúrio, o elo da mente. O homem é o princípio encarnado da mente, assim como o animal é o princípio encarnado da emoção. O homem está com um pé nos céus e o outro na terra. Seu ser superior é elevado às esferas celestes, mas o inferior o liga à matéria terrestre. O filósofo constrói sua pedra sagrada, harmonizando seu espírito e seu corpo. Os duros golpes da vida lascam a pedra e a lapidam até que ela reflita a luz de 1.000.000 de ângulos diferentes. A conquista final é a pedra filosofal. O elixir da vida é também o fogo espiritual. Ou melhor, o combustível que nutre esse fogo. E a transformação dos metais básicos em ouro é realizada quando ele transmuta os elementos básicos do homem inferior em ouro espiritual. Isso ele faz através do estudo e do amor. Assim, ele está construindo dentro de si a panaceia perdida para a desgraça do mundo. A transformação de metais básicos em ouro pode ser chamada de fato literal, pois a mesma combinação química que produz ouro espiritual também produzirá ouro físico. É sabido que muitos dos antigos alquimistas realmente criaram o metal precioso a partir de chumbo, liga, etc. Isso se baseava no princípio de que todas as coisas contêm alguma parte de todo o resto. Em outras palavras, cada grão de areia ou gota d'água contém, em alguma proporção, todos os outros elementos do universo. Portanto, o alquimista não tentou fazer algo do nada, mas sim extrair e construir aquilo que já existia, sabendo que este era o único procedimento razoável. O homem não pode criar nada do nada. Ele, no entanto, contém dentro de si, em energia potencial, todas as coisas e, como o alquimista com seus metais, ele está simplesmente trabalhando com aquilo que já possui.
A pedra filosofal viva é uma coisa muito bonita. Na verdade, como a opala de fogo. Ela brilha com 1 milhão de tons diferentes, sempre mudando de acordo com o humor de quem a usa. O processo de transmutação pelo qual as essências espirituais, passando pela fornalha de purificação, irradiam da forma física como o corpo-alma, de ouro e azul é realmente lindo. Os maçons têm entre seus símbolos uma estrela de 5 pontas com 2 mãos entrelaçadas dentro dela. E nisso temos o mistério da pedra filosofal. As mãos entrelaçadas representam o homem unido no qual os superiores e os inferiores estão trabalhando para seu melhoramento mútuo por meio de uma cooperativa em vez de um sistema competitivo. A estrela de 5 pontas é o corpo-alma, nascido desta cooperação. É a pedra filosofal viva, mais preciosa que todas as joias da terra. Dele fluem os rios da vida mencionados na Bíblia. É a estrela da manhã que anuncia o amanhecer da maestria e a recompensa daqueles que seguem os passos do antigo alquimista. Lemos nos símbolos antigos que a alquimia da vida produz em sequência natural todos os estados de progressão explicados nos escritos do alquimista, até que finalmente o Sol e a Lua são unidos conforme descrito no casamento hermético, que é, na verdade, o casamento do corpo e do espírito para seu desenvolvimento mútuo. Isso acontece no homem quando o coração e a mente estão unidos em união eterna. Ocorre quando os polos positivos e negativos internos são unidos. E dessa união é feita a pedra filosofal. Somos os alquimistas que há séculos atrás realizavam em segredo nossos estudos da alma. Ainda temos a mesma oportunidade que tivemos naquela época. E ainda mais. Pois agora podemos expressar nossas opiniões com pouco risco de danos pessoais. O alquimista moderno tem, portanto, uma oportunidade que seu antigo irmão nunca teve. Nos contatos da vida cotidiana ele vê os experimentos da natureza realizados. Ele vê a fusão dos metais e, a partir do livro da vida cotidiana, por meio do processo de analogia, ele pode estudar a divindade pela chama da experiência de vida. O aço do seu espírito é temperado, assim como a lua no zodíaco desencadeia como um fusível os acontecimentos da vida. Seus próprios desejos e vontades desencadeiam os poderes de sua alma. E essas experiências podem ser transmutadas em qualidades da alma quando ele desenvolve o olho que o permite ler o mais simples de todos os livros, a vida cotidiana. O alquimista de hoje não estuda sozinho, escondido em cavernas e porões. Mas à medida que prossegue seu trabalho, vê-se que paredes são construídas ao seu redor. Pois enquanto, como o mestre de antigamente, ele está no mundo, ele não é de isto. À medida que ele progride em seu trabalho, à luz dos conselhos de outras pessoas e da ajuda externa fica cada vez mais fraca. Até que finalmente ele fica sozinho na escuridão. Então, chega o momento em que ele deve usar sua própria lâmpada e os vários experimentos que ele realizou até então devem ser seu único guia. Ele deve tomar o elixir da vida que desenvolveu e com ele encher a lâmpada de sua consciência espiritual. Mantendo isso acima de sua cabeça,
ele deve caminhar para o desconhecido. Onde, se tiver sido um servo bom e fiel, aprenderá sobre a alquimia da divindade. Onde agora tubos de ensaio e garrafas são seus instrumentos. Então ele estudará mundos e globos e como um observador silencioso aprenderá com aquele divino Uno, o grande alquimista de todo o universo, a maior alquimia de todas. A criação da vida, a manutenção de forma e a construção de mundos. O iniciado egípcio. Muitas eras já se passaram desde que o rei sacerdote egípcio passou pelos pilares de Tebas. Eras antes do naufrágio da Atlântida e muitas eras antes da era cristã. O Egito era uma terra de grandes verdades. A mão da grande Irmandade Branca foi estendida ao Império do Nilo e as passagens da antiga pirâmide ressoaram com os cantos dos iniciados. Foi então que o faraó, chamado meio homem, meio divino, reinou sobre o Egito. Os faraós posteriores eram degenerados e de pouca importância. São apenas os primeiros faraós que agora listamos entre os reis sacerdotes. Tente imaginar o grande salão de Luxor, com suas colunas inscritivas sustentando cúpulas de granito sólido. Cada coluna tendo gravadas nela as histórias dos deuses. Na extremidade superior da câmara estava sentado o faraó do Nilo em suas vestes de gala. Ao redor dele estavam seus conselheiros, sendo o principal deles o sacerdote do templo. Era um espetáculo imponente. A estrutura gigantesca do posterior Atlante, vestido de ouro e joias de valor inestimável. Na cabeça a coroa do norte e do sul, o duplo império dos antigos. Em sua testa estava enrolada a serpente do iniciado, a serpente que foi criada no deserto para que todos que olhassem para ela pudessem viver. Este Uraeus representava o poder da serpente adormecida no homem que, enrolado de cabeça para baixo em torno da árvore da vida, o expulsou do jardim do Senhor. Mas que, levantado na cruz, tornou-se o símbolo do Cristo. A serpente rodeada é a coroa dos deuses antigos. Isso mostra que os dois caminhos ou partes do fogo espiritual foram unidos. Esta coroa é o símbolo da maestria e a união ocorre dentro do aluno. Quando as forças vitais são elevadas ao cérebro. O faraó era um iniciado de Escorpião. A serpente é a energia transmutada de Escorpião que, trabalhando para cima no indivíduo regenerado, é chamada de Kundalini. Esta serpente era o sinal da iniciação. Isso significava que dentro do iniciado a serpente havia sido levantada. Pois o verdadeiro faraó era um sacerdote de Deus e também um mestre dos homens. Ele sentou-se no trono do altar cúbico, indicando seu domínio sobre os 4 elementos de seu corpo físico, um juiz dos vivos e dos mortos. Apesar de todo o seu poder e glória, e da grandeza do maior império do mundo, ele ainda se curvou em humilde súplica à vontade dos deuses. Em sua mão ele carregava o cetro triplo do Nilo, o mangual ou chicote. O cajado do pastor e o cajado com cabeça de Anubis. Esses foram os símbolos de seu trabalho. Eles representavam os poderes que ele dominava. Com o chicote ele subjugou o seu corpo físico. Com o cajado do pastor ele era o guardião e guardião de seu
corpo emocional. Com o cajado liderado por Anubis, ele era dono de sua mente e digno de exercer os poderes do governo sobre os outros porque, antes de tudo, ele próprio obedecia às leis. Com todas as suas vestes de estado, o escaravelho em seu peito e o olho que tudo vê acima de seu trono. Ainda não havia nada tão precioso ou sagrado para o antigo rei sacerdote egípcio quanto o cinto triangular, ou avental, o símbolo de sua iniciação. O avental do antigo egípcio carregava consigo o mesmo simbolismo do avental maçônico de hoje. Simbolizou a purificação dos corpos quando a sede das emoções inferiores, Escorpião, foi coberta pela pele de carneiro branca da purificação. Esta insígnia simples, o símbolo de sua purificação, embora usada por muitos outros inferiores a ele em posição e dignidade, mas iguais a ele em realização espiritual, era o bem mais precioso do rei sacerdote egípcio. Lá ele estava entronizado, adornado com os símbolos de sua purificação e domínio. Um rei sábio sobre um povo sábio. Foi através desses reis sacerdotes que a divindade trabalhou, pois eles eram da ordem de Melquisedeque. Através deles foi formulada aquela doutrina que a degeneração não foi capaz de obliterar inteiramente e que conhecemos como o direito divino dos reis, divino porque, em razão de sua espiritualidade e crescimento, Deus foi capaz de se manifestar através deles. Instrumentos conscientes eram eles, nas mãos de um poder superior, dispostos e orgulhosos de fazer o trabalho daqueles seres superiores com os quais haviam se sintonizado através do conhecimento e da verdade. Mas, como acontece com todas as nações, chegou o momento em que o egoísmo entraram nos corações do rei e do povo. Lentamente, a mão da grande Irmandade Branca, que alimentava o antigo Egito, foi retirada. Lentamente, os poderes das trevas transformaram sua antiga magnificência em ruínas. E os nomes de reis outrora poderosos foram enterrados sob o esquecimento da degeneração. Cataclismos poderosos abalaram o mundo e da terra das trevas. A grande fraternidade branca conduziu os poucos fiéis para a terra prometida. O Egito, que já foi a terra da esperança e da glória, se desintegrou em pó. Os grandes templos dos faraós não passam de ruínas. Os templos de Ísis são montes quebrados de arenito. Mas e os reis sacerdotes, que trabalharam lá nos dias de sua glória? Eles ainda estão conosco, pois aqueles que eram líderes antes são líderes agora. Se continuarem a trilhar o caminho, embora seu segredo tenha desaparecido e suas vestes sacerdotais tenham sido moldadas, ainda assim o rei sacerdote caminha pela terra com a dignidade, o poder e a simplicidade infantil, que anteriormente o tornaram grande. Embora ele não use mais as vestes de sua ordem e não tenha credenciais, ainda assim ele é agora um rei sacerdote como antes, pois ainda carrega a insígnia de sua verdadeira posição. O conhecimento e o amor substituíram a serpente enrolada do passado. A mão que concedeu presentes de riquezas agora faz pequenos atos de bondade. Embora ele não carregue mais o triplo segredo do autodomínio,
Ele ainda manifesta esse domínio em sua vida diária. Embora o fogo do altar dentro do templo de Karnak já tenha morrido há muito tempo, o verdadeiro fogo ainda arde dentro dele e ele ainda se curva diante dele como nos dias de esplendor do Egito. Embora o padre não seja mais seu conselheiro e os sábios de seu país não o ajudem mais em problemas de Estado, ele nunca está sozinho, pois os padres de branco e os conselheiros de azul ainda marcham ao seu lado, sussurrando palavras de força e coragem quando ele precisa deles. Você não viu pessoas de quem, de alguma forma, você gostou instintivamente? Você não viu pessoas encantadoras de quem, apesar de seus encantos, você não gostou. Você não viu pessoas aparentemente instruídas que eram realmente ignorantes e, novamente, outras pessoas que, embora sem instrução, você considerava sábias? A verdade e o amor são as insígnias de posição que a perda de título ou posição não pode destruir. Com ou sem coroas, eles eram reis. Ainda assim, eles são reis. E assim permanecerá até o fim dos tempos. E ainda assim manifestam sua posição. Não por sua arrogância, mas pelas qualidades da alma que irradiam deles. A pureza da vida e do motivo ainda irradia daqueles que antigamente usavam o avental do iniciado. Pois embora aquele avental triangular com a serpente desenhada sobre ele tenha apodrecido há muito tempo, a contraparte espiritual desse símbolo ainda é vista no brilho de suas vidas diárias, provando assim, sem sombra de dúvida, que assim como eram reis sacerdotes naquela época, também o são hoje. Em cada caminhada da vida nós os encontramos, nos lugares altos e nos baixos, mas onde quer que sejam encontrados, eles ainda são os porta-vozes dos deuses e através deles vem a promessa para todos os que se esforçam. Eles são reis, não da terra, mas do céu. E na vida de nosso próprio Mestre Jesus, encontramos alguém que se uniu àqueles que serviam, e que era um verdadeiro rei mesmo, quando sua única coroa era uma coroa de espinhos. Ainda no éter invisível, ao redor da pirâmide de Gizé as iniciações continuam. Ainda assim o iniciado lá recebe a insígnia de sua posição. Diante desse fogo dentro de si, ele faz seus votos. E sobre o altar ardente de seu próprio ser superior ele coloca sua coroa e seu cetro, suas vestes e suas joias, seus ódios e seus medos, santificando sua vida como rei sacerdote e jurando: não sirva a ninguém além do Deus dentro de seu próprio eu superior. A aliança judaica, um dos símbolos mais interessantes que chegou até nós desde os antigos, é o da arca, ou a caixa que se dizia conter as relíquias sagradas. Muitas pessoas acreditam que isso pertence particularmente à nação judaica. Mas isso é um grande erro porque a arca tem sido um direito inato de todos os países. Assim como o povo judeu, todas as raças perderam muito de seu poder e glória quando perderam a arca sagrada. Na antiga Caldeia e na Fenícia, a arca era bem conhecida. A Índia o celebra como o Lótus. Os antigos egípcios contam como o deus da lua Osíris foi aprisionado em uma arca. Em todas as religiões de mistério do mundo, individual e cosmicamente, a
Arca representa a fonte da sabedoria. Sobre ela a glória da Shekinah paira como uma coluna de chamas à noite e uma coluna de fumaça durante o dia. Quando os reis sacerdotes e iniciados, cercados por aqueles fiéis à verdade, tiram a arca sagrada de uma antiga civilização, eles a carregam para outras terras e para outros povos, onde sua presença se torna o fundamento de uma grande ordem de iluminação espiritual. Em cada credo e em cada religião a cristalização continua. Encontramos pequenos grupos de pessoas se separando de seus semelhantes, apegando-se ao antigo. Eles se recusam a avançar com o novo. Sempre que encontramos essa cristalização, também encontramos o Espírito da verdade levado para outro povo e incorporado em outras doutrinas. As varas pelas quais a antiga arca dos israelitas era carregada ou transportada nunca foram removidas até que ela fosse finalmente colocada no Templo de Salomão. Da mesma forma, nunca o fogo espiritual no homem descansa, até que finalmente seja entronizado no lugar sagrado de seu templo solar, sempre em direção ao sol nascente. Seus portadores carregam este vaso da verdade sagrada. As nações nascem entre aqueles que amam a verdade, e as nações são enterradas quando a esquecem. Chegou novamente o momento em que seus portadores silenciosos pegaram a arca sagrada e a glória da Shekinah e, movendo-se através das águas em fila solene, a trouxeram para o novo mundo. Em todo o universo o chamado soou e aqueles que são fiéis aos seus próprios princípios superiores cercaram o baú sagrado. Aqueles que juraram tal lealdade às suas próprias naturezas superiores estão seguindo os sacerdotes com seu fardo sagrado. E um magnífico templo de mistério está sendo construído nesta nossa terra gloriosa, amada e guardada por todos aqueles que trabalham pela humanidade. Os cajados ainda permanecem na arca. Porém, e somente quando o bem real puder ser realizado eles serão removidos e a arca sagrada encontrará um novo local de descanso. Esta oportunidade enfrenta agora o mundo ocidental, o conhecimento dos antigos, a sabedoria acumulada ao longo dos tempos. Está batendo a porta e buscando aqueles que o seguirão. Os portadores da arca demoraram e estão reunindo um núcleo de almas espirituais para continuar seu trabalho. Mas se a palavra permanecerá ou não com uma nação depende da vida e dos ideais nacionais. Pois as ações de uma nação são apenas o coletivo ações de seus indivíduos. Se a arca da aliança, portanto, não encontrar aqui nada sintonizado consigo mesma, se encontrar apenas alguns que responderão ao seu chamado de serviço e fraternidade, então seus sacerdotes erguerão novamente os cajados e os levarão para outras terras. Uma nação assim privada de sua vida espiritual, como a antiga cidade da Golden Gate, será engolida pelo esquecimento. O chamado agora soa e aqueles que amam a verdade e reverenciam a luz devem se juntar a esse grupo de servidores devotados, que durante séculos se dedicaram à preservação da verdade. Estes deram suas vidas 1000 vezes pela causa da verdade. Sua felicidade pessoal sempre esteve em segundo lugar em relação ao seu dever. Eles são os guardiões da palavra sagrada e a lei da atração.
atrai todos os que amam e vivem a verdade. Um grande influxo de luz espiritual chega àqueles que aprenderam a doutrina e que vivem a vida. Independentemente do clã ou país. Eles se juntaram à fila silenciosa de observadores e trabalhadores em torno da sagrada Arca da Aliança. Por meio de suas ações diárias, cada indivíduo expressa com muito mais clareza do que palavras seus ideais, seus desejos e também sua atitude em relação a esta grande obra. A atitude composta de um certo número de pessoas exclui ou deixa entrar a luz. Portanto, cada indivíduo tem um dever sagrado, um grande trabalho a realizar e ao qual o verdadeiro aluno deve dedicar sua vida. Então, onde quer que ele vá, faça o que fizer, ele estará sendo guiado. E a glória da Shekinah direcionará seus passos. No cérebro do homem, entre as asas dos querubins ajoelhados, está o propiciatório. E ali o homem fala com seu Deus como o santo sacerdote do tabernáculo falou ao Espírito do Senhor pairando entre as asas dos querubins. Assim, o homem representa a arca e dentro dele estão os três princípios: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As tábuas da lei, o pote de maná e a vara que brotou. Nessas três coisas contidas na arca, vemos o Espírito triplo contido na arca dos corpos do homem. Mas, como no caso dos antigos israelitas quando eles se tornaram cristalizados, o pote de maná e a vara que brotou foram removidos da arca e tudo o que restou foram as tábuas, ou as letras da lei. Assim, quando o indivíduo cristaliza e fecha sua mente para pontos de vista diferentes, ele exclui a força vital que estava fluindo para dentro dele. Ao excluir estranhos, ele empobrece sua própria vida, deixando apenas as tábuas da lei, as razões materiais, das quais a vida espiritual se afastou. O Templo de Salomão, o templo aperfeiçoado do corpo humano, o templo aperfeiçoado da alma e o templo aperfeiçoado do universo. Finalmente, forma o santuário perfeito para a arca viva. Ali, no topo de uma grande cruz, ela é colocada, e ali no homem torna-se permanentemente fixo. Os bastões de polaridade sobre os quais ele foi carregados são então removidos e ele se torna uma coisa viva, um lugar permanente onde o homem conversa com seu Deus. Ali, o homem, o sacerdote purificado, vestido com as vestes de sua ordem, as vestes de sua alma, mantém comunhão com o Espírito pairando sobre o propiciatório. Embora esta arca dentro esteja sempre presente, o homem só pode alcançá-la depois de ter passado pelo pátio externo do tabernáculo, por todos os graus de iniciação. Depois de ter obtido o terceiro grau e se tornar um grão-mestre, então, e somente então, ele poderá entrar na presença de seu Senhor e ali, na câmara escura, iluminada pelas joias de sua própria couraça, conversar com o Altíssimo, a verdadeira essência espiritual dentro de si. Estamos todos trabalhando para esse fim e chegará o tempo em que cada pessoa conhecerá por si mesmo o mistério da arca. Quando o estudante, através da purificação, será conduzido através da porta do Santo dos Santos e lá será envolvido pela luz da verdade.
Este era seu direito de primogenitura que ele vendeu por um prato de sopa. Para este fim, ele veio ao mundo para dar testemunho desta verdade, para que através desta luz todos os homens pudessem ser salvos. A Arca da Aliança, aquele grande princípio espiritual, cercada por seus servos fiéis, está chamando todos a segui-la. Quando, através do materialismo ou da degeneração, um grande povo é destruído, ou um continente afunda no oceano, então, aqueles que são verdadeiros são chamados ao redor da arca e são conduzidos da terra das trevas para novo mundo e um paraíso prometido. Todos os grandes ensinamentos apresentam a mesma ideia. Quando o buscador da verdade se alia aos poderes da luz e se torna um canal para sua expressão. Quando ele irradia essa luz de si mesmo para todos os que precisam. Então, de fato, a chama o protegerá e ele se tornará um sol de Deus. Cavaleiros do Santo Graal. Antes de iniciar o estudo das lendas do Graal, seria bom para todos os interessados ler os contos agora listados sob o título de Contos de Fadas Infantis. Por exemplo, a história do Bom Rei Arthur e sua Távola Redonda é um mito cósmico e, embora haja poucas dúvidas de que ele como homem realmente viveu o verdadeiro mistério, como na história do Cristo, não é a história literal, mas a grande verdade mística ou oculta escondida sob alegorias e parábolas. O mesmo acontece com a história de Parsifal, que nunca poderá ser realmente compreendida e apreciada até que o leitor veja no Cavaleiro. E mais tarde, Rei da Taça Sagrada, seu próprio desenvolvimento espiritual e as tentações que ele também deve dominar se quiser se tornar um rei do Graal. Em Lohengrin, a mesma verdade é novamente mostrada ao mundo. É o caminho da iniciação pelo qual cada um deve passar em seu caminho para o autodomínio. Lendas sagradas foram dadas a todas as nações e em todas as línguas, para ensinar ao homem o caminho que ele deve seguir. O cego Homero dos gregos que contou sobre as andanças de Ulisses deu as mesmas grandes verdades ao mundo. Os escaldos da antiga Noruega e Suécia e os profetas dos judeus usaram os mesmos meios em todos os lugares, desde os livros sagrados do Oriente até as lendas dos índios americanos. Encontramos uma grande verdade conectada, contada a muitos povos diferentes, da maneira mais adequada ao seu desenvolvimento. Essa verdade é a lenda da Távola Redonda, dada ao rei Arthur como presente de casamento. Todos os verdadeiros místicos sabem o que foi esse casamento. Não da terra, mas o casamento do espiritual com o intelectual dentro do próprio iniciado quando o espírito e o corpo estão unidos eternamente. Cada um jurando honrar e proteger o outro. Tal casamento foi a união de Arthur e Guinevere na lenda do rei. Vamos, em primeiro lugar, considerar a vinda de Arthur, o rei. Lemos na lenda sobre Merlin, o mago, o homem sábio, que se encarregou do rei vindouro durante sua juventude. Merlin representa a mão dos irmãos mais velhos, que, percebendo que um grande ego havia vindo ao mundo, consagraram-se à tarefa de prepará-lo para sua missão. Foi sob a direção de Merlin, ó mentor,
que a bigorna e a pedra com a espada cravada foram erguidas na praça da cidade quando se tornou necessário que um novo rei fosse selecionado. Foi ele também quem reuniu todos os bravos cavaleiros da terra e disse-lhes que aquele que conseguisse desembainhar a espada seria o rei. E de todos os cavaleiros reunidos, Arthur, o menino meio adulto, era o único que conseguia soltar a espada. Há um mistério maravilhoso da alma contido nessa alegoria divina. Vamos ler as letras que estavam gravadas na espada. Aquele que puxa esta espada desta pedra. E a bigorna é o rei certo nascido da Inglaterra. A pedra cúbica é o corpo. Tem sido assim simbolizado há séculos. E hoje entre os maçons o Estila é o símbolo do homem. A experiência é a bigorna e é nela que a espada é temperada. A espada é espírito. E aquele que deseja ser reino verdadeiro. Sentido espiritual da palavra deve primeiro mostrar seu poder divino, libertando a espada do espírito dos invólucros do homem inferior e do mundo. É o mesmo símbolo usado mais tarde por Sir Galahad, o cavaleiro inocente, a personificação do homem purificado, que vem sem espada, mas que mais tarde se arma com a espada do espírito que ele saca do bloco cúbico flutuando rio abaixo da vida. Além de Camelote, Sir Galahad tinha a força de 10 porque seu coração era puro. E o cavaleiro de hoje deve seguir seus passos. Se você leu a história do rei Arthur, você se lembrará de como ele recebeu Excalibur, a espada encantada, e como ela surgiu da água segurada por uma mão envolta em branco. Excalibur representa a luz e a verdade, que são as armas do verdadeiro iniciado. Na Inglaterra ainda está pendurada na parede a távola redonda do rei Arthur. Bem no centro da mesa há uma linda rosa pintada em cores naturais. Este símbolo é o dos Rosacruzes, os antigos alquimistas. E há uma conexão direta entre a lenda do rei britânico e os antigos filósofos do fogo. Voltemos nossa atenção por um momento para a história do Santo Graal, ou o cálice do qual Cristo bebeu na última ceia, e que dizem ter regado seu sangue quando ele foi pendurado, morrendo na cruz. Lendas antigas nos dizem que esta taça foi feita de uma pedra sagrada que foi a joia da coroa de Lúcifer, a energia dinâmica do universo. Foi dito que a pedra verde havia sido retirada da coroa de Lúcifer pelo arcanjo Miguel durante a famosa batalha no céu, após a morte do Cristo. José de Arimateia pegou o cálice sagrado e a lança da paixão e os levou para uma terra distante. Com suas relíquias sagradas, ele vagou pela Europa e dizem que finalmente morreu. Aqueles que o seguiram, depois de muitos séculos de tribulação, carregaram as relíquias sagradas para o Monte Salvarte, no norte da Espanha, onde permaneceram até Parsifal finalmente levar o Graal e a lança de volta para o Oriente, onde agora estão preservados. É em torno desta taça e lança que as lendas de Parsifal e do rei Arthur foram escritas. E é através do estudo deste fato que podemos compreender melhor o mistério da grande loja branca da qual a távola redonda do rei Arthur e o templo circular dos cavaleiros do Graal são símbolos.
Embora não tenhamos mais a taça como símbolo físico, ela não desapareceu de nosso meio. Assim como, antigamente os bravos cavaleiros da Távola Redonda saíram para lutar pelo que é certo. Também os cavaleiros que pertencem à grande fraternidade branca saem pelo mundo hoje em nome da verdade e trabalham com a humanidade, buscando corrigir os erros do mundo. Disse que os cavaleiros da corte do rei Arthur sempre lutaram do lado da virtude e da pureza, assim como aqueles que cavalgaram para fora do Monte Salvarte. A taça do Graal é o símbolo da força criativa da natureza. É também o símbolo da raça humana que está aprendendo lentamente os mistérios da criação. Dentro do cálice está o sangue de Cristo, aquela força que está lenta ou rapidamente transmutando o corpo em alma, à medida que lhe damos menor ou maior oportunidade. Na lança sagrada encontramos simbolizada novamente a força criativa que nas mãos de Klingissor, o maligno, fere e causa sofrimento, mas que, quando segurada pelo puro Parsifal, cura a própria ferida que causou. Uma grande lição está sendo ensinada ao homem por meio dessas alegorias. Mas a pessoa comum não está disposta a parar e considerá-las. Muitos não percebem que eles próprios são aqueles que os irmãos mais velhos da humanidade devem usar na luta contra as forças do mal. Eles não percebem que os dragões e ogros das lendas são suas próprias naturezas inferiores que eles devem superar. Eles não veem no combate corpo a corpo dos cavaleiros de antigamente pelo favor de uma dama o homem superior e o homem inferior lutando pela alma interior. O cavaleiro de hoje não percebe que a armadura branca que ele usa é seu próprio corpo purificado, que é a prova de todos os ataques do vício e da paixão. No entanto, este é o significado da lenda. Seu escudo é a verdade, que é uma proteção perfeita para o homem interior. Seu forte braço direito é o conhecimento e o poder espiritual que ele desenvolveu. A espada que ele empunha é a luz espiritual, a chama pura do fogo espiritual, que dissipa as trevas da ignorância e os demônios da luxúria. A lança sagrada e a taça que ele serve são os dois polos da força vital criativa interior, cujo desenvolvimento ele obtém ao servir diariamente seus semelhantes. O Santo Graal é o nosso corpo, dentro do qual está o sangue vital do Espírito Sol do Universo. Cada dia que vivemos, perpetuamos a última ceia e em tudo o que fazemos bebemos novamente o sangue de Cristo, o poder vital do cosmos. Longe dos não iniciados, os 12 irmãos mais velhos da humanidade, sentados ao redor da mesa circular do universo, observam os cavaleiros em sua batalha pela vida. No devido tempo, o aluno, tendo terminado seu trabalho aqui, é liberado aos pés do Graal. Lá o candidato fica vestido da cabeça aos pés, com a armadura do espírito e com o branco puro de um corpo que foi purificado. Então o pano é levantado do cálice sagrado e ele é iluminado pela luz que de outra forma o teria matado se ele o tivesse visto sem purificação. Então, assumindo seu lugar entre os cavaleiros da Távola Redonda, ele se junta àqueles que desistem de tudo para trabalhar pela humanidade. Quando, na doença e no sofrimento,
Imploramos ao grande desconhecido que nos envie ajuda. Então, de fato, nosso cavaleiro vem até nós como Lohengrin veio até Elsa. Quando nossos entes queridos passam para o desconhecido, lá está o irmão do Graal. Ó, ajudante invisível, que através de vidas de trabalho conquistou o direito de se tornar membro daquele grande bando de servidores reunidos em torno da mesa do rei, e que enquanto o corpo está envolto em sono, ainda trabalha em sua busca pela luz e pela verdade e reza pelo dia em que ele também se tornará o rei do Santo Graal. O mistério da pirâmide no desenvolvimento do estudante de ocultismo. Chega um momento em que ele entende um dos grandes segredos dos iniciados. A saber, que cada coisa sagrada fora dele representa algum órgão ou função dentro dele. Isso também é verdade no caso da Grande Pirâmide. Exceto que esta pilha específica de pedra, considerada pelo homem como o edifício mais antigo na superfície da Terra, é o grande símbolo do homem composto. Em outras palavras, representa o homem como uma unidade. Vamos primeiro considerar a pirâmide, simplesmente do ponto de vista exterior. Quando olhamos pela primeira vez, parece ser uma grande pedra. Mas quando examinamos mais de perto, vemos que ela é composta de milhares de pedras menores, cada uma cuidadosamente encaixada no lugar. Aqui está a primeira semelhança entre a pirâmide e o homem. Normalmente consideramos o homem uma unidade, mas quando o examinamos mais de perto, descobrimos que ele é uma agregação de unidades infinitamente menores, cada uma trabalhando em harmonia com as outras. A analogia prevalece em todos os lugares. Pegamos uma vida de sucesso e pensamos nela como um todo. Mas quando a analisamos, descobrimos que ela é composta de um vasto número de conquistas menores, cada uma contribuindo com sua parte para a obra-prima. Assim como milhares de trabalhadores foram usados na construção da pirâmide, inúmeros trabalhadores estão envolvidos na construção de nossos corpos, que simbolizam o mesmo edifício. Existem muitas pirâmides em todo o mundo. Nós os encontramos na América do Sul e no México. Também encontramos montes que foram feitos para representá-los entre os índios americanos. E na Europa e na Grã-Bretanha encontramos restos das mesmas coisas. No entanto, existe apenas uma pirâmide real entre todas elas. Mesmo os outros, no Egito, são apenas cópias da Grande Pirâmide e foram usados como tumbas para os faraós. Mas nenhum corpo jamais foi encontrado em Quéops, nem houve nenhum sinal de que ele tivesse sido usado dessa forma. Continuemos nossa analogia entre a pirâmide e o homem. Na ilustração a seguir, você verá a pirâmide plana e composta de 4 triângulos dispostos ao redor do quadrado base. A base de 4 lados da pirâmide representa os 4 elementos primários dos quais o corpo do homem é composto. Estes são hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, ou terra, água, fogo e ar. Eles são chamados de base de todas as coisas e sobre essa base são erguidos os 4 corpos do homem, cada um a partir de seu próprio elemento. Assim, o corpo físico surge do elemento terra, o corpo vital da água, o corpo emocional do fogo e o corpo mental do ar.
Há também 12 linhas usadas no desenho dos 4 triângulos, que representam a constituição do U-décima do homem quando completa o corpo tríplice, a mente tríplice, a alma tríplice e o espírito tríplice. Também nos dá os 12 signos do zodíaco, divididos em seus respectivos grupos. No deserto está a esfinge, a guardiã do limiar mencionada por Bulwer Lytton. Ele representa os corpos do homem e é aquele estranho ser que deve ser passado antes que o discípulo possa continuar em seu desenvolvimento. Os 4 signos fixos, dos quais a esfinge é um símbolo, são touro, o touro, leão, o leão, escorpião, a águia, aquário, o homem ou a cabeça humana. Consideramos o osso sacral, simbolizado pela pá do coveiro. Aqui está uma imagem da cabeça da esfinge e também do osso sacral invertido quando foi virado para cima. No sacro invertido vemos a esfinge. E nele também a pedra angular maçônica invertida. Tudo isso é muito interessante. Mas a menos que o significado interior seja percebido, seu verdadeiro valor será perdido. Não é por acaso, porém, que essas coisas sejam assim. A maioria dos alunos já ouviu falar do morador do limiar, aquela criatura construída por nossas próprias ações e erros errados. No deserto do Egito, ele permanece e bloqueia o caminho para a pirâmide, o templo do homem superior. E a mensagem que isso dá ao mundo é: eu sou os corpos. Se você quiser ir ao templo, você deve me dominar, pois sou sua natureza animal. Novamente, a esfinge simboliza o homem, com a mente, e o espírito do humano surgindo dos desejos e emoções dos animais. É o enigma de todos os tempos e, mais uma vez, o homem é a resposta. Dizem que nos tempos antigos a esfinge era a porta de entrada da pirâmide e que havia uma passagem subterrânea que levava da esfinge a Quéops. Isso tornaria o simbolismo ainda mais completo, pois a porta de entrada para o espírito é através dos corpos, segundo os antigos. Entremos agora na pirâmide e, passando pelos corredores, cheguemos à Câmara do Rei. Como é chamada? Existem 3 grandes salas na pirâmide que são de profundo interesse para o aluno. A mais alta é a Câmara do Rei. Abaixo dela está a Câmara da Rainha e abaixo da superfície da Terra está o Poço. Aqui encontramos novamente a grande correlação entre a pirâmide e o homem. As 3 salas são as 3 divisões principais do homem, que são as sedes do espírito tríplice. A sala inferior, ou cova, é o sistema generativo, que está sob o controle de Jeová. A sala central, ou câmara da rainha, é o coração, que está sob o controle do Cristo. E o cenáculo, ou câmara do rei, é o cérebro, que está sob o controle do Pai. Neste cenáculo está o cofre feito de pedra, cujo significado nunca foi explicado satisfatoriamente, mas que o estudante reconhece como o terceiro ventrículo no cérebro. É certo também que este cofre foi usado como tumba durante as iniciações quando, como nas iniciações maçônicas de hoje, os remanescentes dos antigos mistérios, o candidato foi enterrado na terra e ressuscitado, um símbolo da morte do inferior.
homem e a libertação do superior. Disse que Moisés foi iniciado na Grande Pirâmide e alguns também afirmam que Jesus foi instruído lá. Seja como for, sabemos que há milhares de anos, desde a época em que foi construído pelos Atlantes, tem sido o maior templo de iniciação do mundo. Parece também que seu trabalho ainda não está terminado, pois ainda é um professor mudo dos mistérios da criação. Muitos dizem que é o Templo de Salomão original. Isso, no entanto, sabemos que não é verdade, pois embora possa ser o primeiro e original templo material, o verdadeiro templo de Salomão é o universo, o templo do homem solar, que está sendo lentamente reconstruído no homem como o templo da alma de homem. Provavelmente nenhum ponto é tão importante em conexão com a pirâmide quanto o da pedra angular. Bem no topo da Grande Pirâmide há um espaço comparativamente plano com cerca de 9 metros quadrados. Em outras palavras, a pedra verdadeira que é a cabeça de todos os cantos está faltando. No verso do grande selo dos Estados Unidos da América, está novamente a pirâmide da qual o topo foi separado. Esta pedra é o espírito do homem que caiu de seu estado elevado e se perdeu sob o lixo do homem inferior. Esta é a verdadeira pedra angular que agora está escondida no poço do templo do homem e que ele deve exumar e erguer novamente como a verdadeira coroa de sua pirâmide espiritual. Omar Khayyam, o poeta persa, revela o segredo da pedra angular quando diz: do meu metal base será limada uma chave que destrancará a porta sem a qual ele uiva. Na cruz da matéria que forma nossos corpos está pendurada a chave de todos os mistérios da criação. É nosso dever pegar essa chave e com ela destrancar a porta que nos esconde o desconhecido. Esta chave é o Espírito. A importância da pedra angular é melhor compreendida quando vemos que ela completa todos os triângulos de uma vez e sem ela nenhum deles está completo. O homem só pode erguer esta pedra angular de seu templo espiritual quando convocar os milhares de trabalhadores dentro de si e vincular cada um deles ao serviço do homem superior. Não deve haver traidores para assassinar o construtor. E Lúcifer, aquele rejeitado pelo homem como o diabo, é quem deve, através do planeta Marte, fornecer a energia dinâmica que o homem deve transmutar do fogo da paixão na chama do espírito. Então, pegando as ferramentas de seu ofício, ele deve cortar e polir seu próprio ser na pedra angular do templo universal. É interessante notar como as pedras de revestimento, que antes tornavam a Grande Pirâmide tão bela e verdadeira, foram levadas para a construção de cidades próximas, assim como o corpo-alma do homem. As pedras de revestimento de sua pirâmide espiritual foram sacrificadas para que ele pode ter coisas materiais. A antiga pirâmide e a esfinge que estão nas areias do Egito há séculos simbolizam nosso próprio templo misterioso feito sem som de martelo ou voz de trabalhadores. Ao meditarmos com tristeza sobre essas poderosas ruínas, destruídas por eras de negligência, lembremo-nos de nosso próprio templo com sua pedra angular perdida e suas paredes caindo por negligência. Vamos, finalmente,
nos esforçar para aprender a lição que eles ensinam, nos apressarmos em aperfeiçoar nossa pirâmide, cobri-la com a pedra do Espírito, oferecer em seus altares nosso sacrifício ao grande Espírito solar e enterrar nossa natureza inferior em seu antigo cofre. Então, e só então, seus mistérios serão revelados a nós e os lábios selados da Esfinge revelarão seu segredo. Espero que você tenha gostado desta apresentação. Lembre-se de se inscrever para receber notificações sobre as próximas gravações. Esta gravação é uma produção da Master Key Society. Copyright 2022. Master Key Society.